que nós vamos estar dando início. Hoje é o nosso 11º, né? Já são 11 estudos aí no livro de Efésios. Efésios, capítulo 4, versículo 17 ao 24. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimentos, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, tendes ouvido e neles foste instruídos segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, esse é o nosso texto, né? Nós vamos estar refletindo hoje, e hoje nós vamos estar vendo um pouco a respeito da nova vida, que o apóstolo Paulo está exortando aqui os irmãos, a nova vida em lugar da vida anterior, ou da velha vida, tá bom? Então, vamos lá. Bom, este capítulo, ele começou com um apelo aos cristãos para andarem de modo digno da vocação. Foram chamados por Deus para a salvação, para uma nova vida, então eles têm que andar de acordo com esse chamado deles, né? Ter, assim, uma nova vida, aqueles que foram salvos em Cristo. E ele continuou, então, com a exigência de um crescimento espiritual na comunhão do corpo de Cristo. Então, nasceu, agora, como o corpo precisa crescer, né? E você cresce no corpo, e o corpo cresce junto, né, com você. Agora, em termos ainda mais práticos, Paulo, ele descreve o modo pelo qual esse chamado deve ser obedecido. Então, foram chamados para viver em novidade de vida. Então, como que é, né, na prática, esse novo estilo de vida que eles devem viver? Então, deve haver o abandono completo da velha maneira de viver e o desenvolvimento da nova vida, né, da seguinte maneira. Primeiro, a questão da questão pessoal, né? O relacionamento, a sua vida com Deus, a sua vida de comunhão com Deus. Então, o seu modo de viver tem que ser um modo diferenciado, mas também nos relacionamentos humanos, tá? Então, muda a minha forma de viver quando eu sou chamado por Cristo e tornado nova criatura, tanto no que diz respeito ao meu relacionamento com Deus, como também a forma como eu trato as pessoas que estão ao meu redor, né, aqueles que são humanos e que nós vivemos no meio deles. Tá? E aí, então, ele começa, né, no versículo 17, vou ler mais uma vez. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, embora a minoria cristã, né, tenha renunciado à velha vida, vamos pensar aqui que ali Paulo está falando com os gentios, ou seja, aqueles que não vieram da tradição judaica, que não tinham conhecimento, e eles tinham outras práticas. Então, eles aceitaram o evangelho, mas, infelizmente, eles não tinham tido toda aquela renúncia, toda uma nova vida, deixado tudo. Então, eles continuaram a viver cercados, então, pelos que ainda andam nas trevas, e de uma vida sem Deus. Tá? Então, quando a gente é resgatado por Cristo, nós somos resgatados por Ele, mas continuamos vivendo no meio daqueles que ainda não são de Deus, que não foram chamados por Ele e que não vivem segundo a sua vontade. Então, aqueles que foram chamados, ainda, né, o Paulo escrevendo aos Efésios ali, muitos deles ainda não tinham adaptado, né, um novo estilo de vida, ainda era muito mesclado, o velho estilo de vida ainda imperava muito sobre eles, por isso que Paulo está escrevendo, né, diretamente para eles, exortando nesse sentido, por isso que vem a palavra, né, testifico, ou seja, está no sentido de uma advertência, né, proferida por alguém que
vive no Senhor e é dirigida a outros que devem viver dessa maneira. Então, Paulo, que viveu outrora, segundo o mesmo costume, né, dos gentios, mesmo sendo judeus, porque estava sem Deus no mundo, ele passou a viver de uma forma diferente. E agora ele exorta esses irmãos para que também seja como ele, que antes vivia diferente, mas adotou um novo padrão de vida. Por isso que ele coloca, eu testifico, ou seja, eu tenho na carne aqui, né, no meu dia a dia, na minha experiência, essa verdade que eu aprendi, que eu preciso deixar a velha vida e viver agora a vida em Cristo. Por isso que ele diz, ó, não mais andeis como andam os gentios. Então, para todos os efeitos, eles tinham se tornado membro, né, do Israel de Deus. Então, eles não deviam viver mais de acordo com aqueles que não pertenciam. A gente viu lá atrás que o Paulo mesmo diz que Cristo, dos dois, judeus e os pagãos, os gentios, ele fez um só, que é o povo de Deus. E agora esse povo, tanto os judeus quanto os gentios, deveriam viver em novidade de vida. Então, não ande mais como vocês andaram outrora, mas ande agora segundo o padrão dessa nova vida. Então, a verdadeira natureza daquela velha maneira de viver na sociedade, ela tinha que ser deixada para trás. Tá? Então, deixa essa natureza e passa a viver uma outra. E aí, como que eles viviam? Na vaidade, né? Como ele mesmo diz aqui, andavam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, vaidade era algo, né, característico dos seus próprios pensamentos, né? As pessoas viviam uma vida vã, eles nem sabiam para onde estavam indo. Por isso que a gente vê, ó, não tinha alvo, não tinha esperança, e eles não se cuidavam. Então, era uma vida vã, como a maioria das pessoas, né, vivem hoje. No mundo, a gente percebe aí que as pessoas, elas vivem, parece que estão sem alvo, parece que não tem esperança, parece que tanto faz as coisas acontecerem ou não, e sem cuidado. Andam, assim, de forma irresponsáveis. E naquela época não era diferente. E aqueles irmãos que tinham chegado agora, né, para fazer parte da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, eles viviam outrora assim. E agora eles precisavam viver diferente, não na vaidade dos pensamentos deles, que eram pensamentos corrompidos, pensamentos que não eram puros e que não procediam de Deus. Tá? E aí ele diz, como que era, né, esse proceder dele, desses pensamentos? Obscurecido no entendimento, alheio à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Então, eles estavam alheios, totalmente ignorantes, né, aquilo que era a vida que Deus tinha proposto, porque eles não conheciam, eles viviam a velha vida, tá? E esses irmãos que agora estavam sendo exortados, muitos deles ainda não estavam vivendo de acordo como Deus queria. Por isso que o apóstolo faz uma exortação fazendo eles lembrarem aqui, né? Ou seja, eles estavam obscurecidos. Então, pode haver muito conhecimento, mas não há luz de sabedoria na mente. Então, pois está obscurecido o entendimento, né, que é fruto da comunhão com Deus. Então, você pode conhecer um monte de coisa, mas você não vai ter o entendimento daquilo, porque no que diz respeito às questões espirituais, porque quem esclarece para nós é Deus. E isso a partir do momento que nós temos uma comunhão com Ele, conhecemos a Ele no nosso dia a dia, e aí vai sendo revelado a nós toda a sua verdade, tudo aquilo que Ele é. Então, alheios à vida. De um ponto de vista, a salvação não os havia alcançado. Por outro lado, todos os homens pecaram contra Deus. Tá? Então, os gentios e esses irmãos que eram antes gentios, eles viviam dessa forma. Eles não tinham sido alcançados por Deus. Então, nesse sentido, não poderiam ser cobrados, né? Ou pelo menos no sentido assim de chamar a atenção, né? Pelo jeito deles viver. Era natural, eles não tinham sido alcançados ainda. Tá? E, por outro, agora vem algo que todos são culpados, é que todos nasceram pecadores. Né? Todo homem pecou contra Deus, contra o Senhor. Por isso está alheio, está à parte, não experimenta a vida que é a vida que ele preparou e que ele deseja para todos nós. E aí ele diz que o coração deles estava endurecido. E aí dá a ideia de quê?
de uma insensibilidade para com as coisas mais importantes, o que caracteriza uma vida sem lugar para Deus ou para os valores morais. Então, era aquilo que eles botaram na cabeça e acabou. Não tinha espaço, não tinha lugar para qualquer outra coisa que fosse diferente daquilo que era o padrão da vida deles, né? Da vida antiga, da vida sem Deus. Aí vem o versículo 19, que ele diz, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Ou seja, anteriormente, eles também eram assim, como os gentios, né, que viviam de forma obscurecida, não enxergavam a verdade, e isso fez com que eles se tornassem, né, pessoas ali que eram insensíveis às coisas que Deus tinha preparados para eles, né, e aí, por isso que vem, né, sensíveis, ou seja, perderam a capacidade de sentir vergonha em face do mal, sentir dor ou sentir tristeza, de acordo com, né, considerando a vida que eles levavam. A insensibilidade era tamanha, né, que é igual as pessoas, muitas pessoas vivem hoje, né? A gente vê aí que diante da maldade, diante daquilo que é ruim, eles não sentem nada, não se sente mal, não sente dor, não sente tristeza, muito pelo contrário, né? Eles não têm nenhum tipo de sentimentos, são insensíveis, são pessoas más de fato, né? O resultado imediato foi o quê? A imoralidade. São insensíveis, então agora ele pode fazer o que quiser, que ele não vai ter sentimento mesmo, e ele parte, então, para a imoralidade. Se entregaram à dissolução, ou seja, abandonar-se a si mesmo por uma vida, né, que trai o amor próprio. Faz coisas que, assim, a gente olha, no que diz respeito a ser saudável, não é recomendável. A pessoa parece que não tem amor por si, e tudo que ela faz é arriscado, né? Está arriscando a própria vida física, está arriscando a vida espiritual, porque continuando daquele jeito há condenação e não tem como estar na presença de Deus, mas a pessoa está insensível, e aí ela acaba se entregando a tudo aquilo que que causa, né, uma dissolução aí na vida dela, aí, trazendo uma tragédia para a vida dela. Então, adotar uma conduta ultrajante, de todas as formas, sem qualquer preocupação com o padrão pessoal ou sanções sociais, né? Ou seja, a imoralidade, né? Tudo aquilo que é imoral, tudo aquilo que não é correto, né, para a vida, para a sua vida e nem para com a vida do próximo, é isso que adotaram. Então, se entregaram definitivamente. A gente vê muito isso em Romanos, capítulo 1, quando o apóstolo Paulo fala a respeito daquelas pessoas que Deus entregou a eles mesmos, né? Dentro da insensibilidade deles, Deus o entregou de forma que eles cometiam torpeza entre si mesmos, entre eles, e sem nenhum tipo de dor, de ressentimento, né, ou de tristeza. Por quê? Porque eles eram insensíveis e se entregaram a esse tipo de atitudes. E aqui diz que era com avidez, eles se entregaram com avidez, ou seja, implica que tal impureza se tornou uma ocupação legítima ou uma atividade normal, permissiva. As pessoas não verem erro nenhum naquilo que eles estão cometendo e que é errado moralmente aos olhos de Deus. A moral deles é diferente da moral daquilo que é padrão, né, para a sociedade de bem. E a gente vê muito isso hoje em dia também, né? As pessoas aí que praticam as coisas assim, parece que é natural, parece que é normal, você fala para eles e eles ficam até assim, abismados, porque você está criticando algo que para eles é não tão normal. Por quê? Porque se tornaram pessoas insensíveis com relação à vida que Deus tem preparado e que Deus quer oferecer para nós, né? E aí diz que eles, com avidez, eles praticavam essa impureza. Você usa aqui essa palavra impureza, né, no Novo Testamento, está várias vezes ligada intimamente ao pecado da carne. No caso aqui, é uma atitude de permissividade sexual recíproca, ou seja, as pessoas elas acabam se entregando, né, uma a outra e a si mesmo a vários tipos de atividades que não são dentro do padrão de Deus.
né? Ou seja, não são coisas permissivas, são coisas contrárias à vida que Deus quer para aqueles que lhe pertencem. Tá? Então, aquelas pessoas que se entregam a essa dissolução, ela é ávida, né, em buscar essas coisas e realizar. Né? Elas contam isso como se fosse um troféu, o que elas fizeram, o que tem a forma como ela está vivendo a vida dela, de forma imoral, e se ajuntam, né, para poder contar cada um a vantagem um dos outros. E a gente que conhece a palavra de Deus e que quer viver de acordo com o padrão dele, quando escuta isso, chega a arrepiar, né? E, gente, a pessoa não se toca, não? Será que ela não percebe que o que ela está fazendo é moralmente errado, é espiritualmente errado? Não se toca. Tá? Por quê? Porque ela se tornou uma pessoa insensível, que ela não buscou o conhecimento de Deus, não buscou a verdade de Deus, e ela vive a vida do velho homem, né, que Cristo veio justamente nos resgatar para que a gente não vivesse mais dessa forma. Por isso que Paulo está exortando esses irmãos, né? E aí ele vem e diz, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Depois dele narrar todas essas coisas, né, que é natural na vida daqueles que não estão em Cristo, que não vivem, né, a vida que Cristo dá, porque não foi chamado, não está experimentando a nossa vida, agora ele diz, olha, não é assim com vocês, não foi isso que vocês aprenderam. Ou seja, vocês vieram agora para fazer parte de um corpo, e esse corpo agora é dentro do padrão que Deus chamou, dentro da vocação que ele chamou. Então, viva dentro daquilo que é o padrão dele. Tá? Vocês não aprenderam, não foi isso de Cristo. E aí ele traz uma questão, né, quando ele fala, mas ele está chamando para uma questão muito pessoal, mas não foi assim com vocês, que vocês aprenderam de Cristo. Ou seja, uma contradição naquilo que Paulo está dizendo e que era a prática dos gentios, para aquilo que ele vai falar agora, e que aquilo que está levando os irmãos a refletirem, e que é um padrão que foi aprendido em Cristo Jesus. E aí ele começa a enumerar, né? A verdade de Deus e do seu propósito veio para dominar nossas mentes, e esta verdade tem implicações éticas. Então, tudo aquilo que Cristo fez, todo o conhecimento que nós adquirimos a respeito de Deus, a respeito de tudo que Cristo fez para as nossas vidas, tem uma implicação na nossa vida. Ou seja, nós precisamos ter uma mudança ética também. Há uma mudança espiritual, de esperança, de salvação, mas existe uma questão ética naquilo que a gente vai ser e que vai vivenciar, né, nesse mundo, moralmente, né, ética e moral. Então, vamos lá. Nossas vidas não são mais obscuras, como os gentios viviam na obscuridade, né, os que eles foram chamados não vivem mais. Vossas mentes não são mais vãs, não são mentes agora que não pensam, né, antes de agir, tá? Mas são agora mentes que têm objetivos e que são mentes saudáveis, não são mentes doentes. Não estais mais alheio a Deus, ou seja, Deus está vendo você, Deus está em comunhão com você, Deus está abençoando, né, ou se preocupando em te equipar para que você viva essa nova vida. Você não é mais inimigo de Deus, você não está alheio a Ele, e nem Ele alheio a você, né, nem distanciado de você. Agora você tem uma comunhão com Ele, e vive em comunhão com esse Deus. É uma vida agora de relacionamento, não mais inimigos, mas agora filhos adotados, e não aquelas pessoas que são estranhas a Cristo. Por isso, deveis acabar de uma vez com toda sorte, né, de imoralidade. Então, deveis acabar de uma vez com toda sorte de imoralidade, paixão, pelo aquilo que é impuro, né, e por tudo que ultraja as almas e os corpos uns dos outros. Muito bem. E aí, então, depois de todas essas coisas que Paulo coloca, né, chamando a atenção deles, que eles não aprenderam da forma como os gentios estão vivendo, eles aprenderam de forma diferente, por isso eles tinham que deixar todo o estilo, todo o padrão que eles estavam vivendo outrora, e aí viver de forma diferente. E aqui é bem interessante o que Paulo coloca, né? Se é que, de fato, o tendes ouvido e neles fostes instruídos, segundo é a verdade em Cristo Jesus. Aqueles que receberam
aliás, aqueles que reconhecem que pertencem a Cristo, ouviram dele e nele foram instruídos. Então, ninguém pode dizer que pertence a Cristo se não ouvir isso, né, essa mensagem do próprio Cristo, dizendo que aqueles que crerem nele lhe pertencem, e também, se não forem instruídos, ou seja, se não seguir as instruções dele, não pode ter essa afirmação de que é filho de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo coloca aqui, né? Se é que, é uma expressão irônica que ele está colocando aqui, né? Que conclamava o leitor a conferir a afirmação. Realmente, vocês pertencem a Cristo? Se é que, né, vocês pertencem a Cristo e ouviram dele. E deixa claro que, de modo algum, deve agir como se não tivesse ouvido a voz de Cristo vivo em seu coração. Então, Paulo, ironicamente, coloca essa palavra para que eles possam, opa, né? Porque muitas vezes a gente coloca, nós somos cristãos, nós vivemos a verdade, mas, espera aí, você que está vendo essa declaração, você de fato, né, pertence a Cristo? Se você de fato pertence a Cristo, você ouviu dele. E se você ouviu dele, isso está no seu coração e você tem essa alegria, você tem essa certeza. Se de fato você pertence a Cristo, então você deixou todas as coisas erradas, ou de que outrora você vivia como os gentios vivem hoje. Então, Paulo está trazendo essa consideração aos irmãos, levando eles a refletirem sobre a postura deles e a profissão de fé deles também, que eles estavam falando ali, né? E é por isso que ele diz, segundo é verdade, né? Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvidos e nele foste instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Então, que verdade é essa? A respeito de Deus, a respeito do mundo e da forma correta da gente viver. Deus, o Deus que criou todas as coisas, nos criou para a sua glória, mas o mundo caiu em pecado e se desviou e não vive de acordo com a vontade de Deus. Deus, então, providenciou um meio e uma pessoa para que pudesse nos guiar e nós, inseridos como corpo dele, vivêssemos de forma diferente, de forma a agradar a Deus. Então, se vocês aprenderam de Cristo e estão vivendo segundo essa verdade, então vocês não precisam ser comparados com aquilo que foi dito a respeito dos gentios e da forma deles viver. Então, o conhecimento se dá em Cristo, o Cristo encarnado, em suas palavras, aquilo que ele ensinou, né, e em sua vida. Então, João 14:6, né, que ele é o caminho, é a verdade e é a vida. Então, ninguém consegue chegar ao Pai, ter o pleno conhecimento do Pai, de poder, né, ter esse acesso ao Pai, se não for por Cristo Jesus, né, na revelação dele. E aqui tem que estar em Cristo, para que essas coisas todas sejam reveladas e a gente viva para o inteiro agrado de Deus. A verdade em Jesus, isto é, o verdadeiro caminho para o homem que é revelado por ele, é que vos despojeis. Por isso que Paulo, ele coloca aqui, se de fato vocês aprenderam a verdade em Cristo. E a verdade em Cristo, depois de tudo aquilo que ele revela, resume, né? Ou seja, você chega à conclusão, opa, eu preciso despojar, preciso deixar para trás tudo aquilo que eu vivia como gentil, como longe do corpo de Cristo, não pertencendo a esse corpo. E aí ele vai finalizando, colocando duas questões bem interessantes, né? Nos versículos 22 e 23, antes de encerrar. Ele diz, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojais do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Então, ele já mostra aqui, né? Essa metáfora é até interessante, porque ela é muito familiar e específica, né? Não só específica, mas, assim, vamos colocar assim, né? Que é mais familiar ao apóstolo Paulo. Paulo, ele escreve em vários lugares a respeito dessa questão do velho homem e do novo homem, e a gente vê em outros textos da palavra de Deus no Novo Testamento, né, da velha roupagem para a nova roupagem, é uma metáfora que mostra ali a respeito dessa mudança que tem que ter na vida do ser humano, tá? E a igreja primitiva é interessante que ela adotou muito isso, tá? E até se levanta, né, uma pergunta se isso não fazia parte de vamos colocar assim, de um catecismo, né? Ou de algo que
fazia parte ali da preparação daqueles que iam ser recebidos na igreja. Então, como não só Paulo, mas outros também, Pedro, em Hebreus, ter escrito essas coisas, então podia ser algo que estava circulando no meio da igreja. A igreja colocou algo ali como ser uma cartilhazinha para que as pessoas pudessem aprender antes de ser recebidas na igreja a respeito dessas verdades. E isso estava inserido. Tá? Então é uma metáfora muito interessante, muito bem informada em todo o Novo Testamento ali. Então, despojeis, ou seja, o que se deve despojar é descrito como o velho homem. Então, é uma postura negativa, né, no sentido de tirar algo. Ou seja, essa nova vida e aquilo que os irmãos deveriam fazer uma vez que estavam no corpo de Cristo, algo negativo, ou seja, tirar. É preciso despojar, né, tudo aquilo que diz respeito ao velho homem. Né? Pecados já cometidos, eles são tratados pela graça do perdão. Então, eles não precisavam estar fazendo isso sempre. Então, mas reconhecer, opa, aquele velho homem já foi embora. Então, todas as coisas passadas, todo o meu pecado já foi perdoado, já foi esquecido lá na cruz, pela graça e pelo perdão de Cristo Jesus. Então, esse despojar, ele já acontece no momento em que há uma entrega a Cristo, eles já se despojaram de tudo isso, deixaram para trás ali, né? O arrependimento determina seu completo abandono. Então, eu deixei tudo, então tá bom. Então, agora eu preciso me arrepender toda vez que volto a praticar aquilo. Então, isso quer dizer que eu me despojei, agora está querendo voltar? Então, quando eu me arrependo, eu estou mostrando que eu já despojei mesmo. Eu não tenho nenhum resquício de vontade, de desejo de continuar com aquilo que eu já abandonei, que eu já despojei, já coloquei para o lixo, não vou buscar novamente. Tá? Então, o que pertence ao velho modo de vida deve ser posto decisivamente de lado continuamente. É um ato que a gente tem que estar repetindo a todo instante, porque nós somos tentados, né? A palavra de Deus diz que nós somos tentados nas nossas fraquezas. Que fraquezas são essas? Aquilo que nós praticávamos antes de Cristo, ainda continua sendo uma ameaça para nós. E aí, por isso que diariamente, todo dia, todo instante, nós precisamos estar decidindo deixar ela de lado, abandonar plenamente. Isso que Paulo estava dizendo àqueles irmãos, né? Por quê? Porque essas coisas corrompem, né? Então, eles estavam, aqueles que estão fora, né, de Cristo e que vivem a velha natureza, eles estão corrompidos. A velha maneira de viver era corrupta e corruptível, pois polui o corpo. Então, eles precisavam deixar para trás, porque se trouxesse novamente, ela ia corromper o corpo, porque são coisas que corrompem a gente, pessoas que diluem, né, ali, que estraga a vida da gente, vai desmanchando tudo aquilo que foi construído no novo corpo que a gente agora está desenvolvendo em Cristo. Por isso que é igual a questão de um vício, né? A pessoa que está lutando contra o vício, ela demorou de sair dele, mas ela abandonou. Mas se porventura ela for exposta a ele novamente, ela corre o risco de cair novamente. E uma vez que ela se entrega a ele, ele já polui o corpo inteirinho, já impregna o corpo todinho, volta tudo aquilo que você tinha abandonado. Parece que quando volta, parece que é um momentinho só, mas ele traz dentro daquele ato, parece que tudo que você tentou abandonar volta novamente. Por isso que tem que ser algo que é decisivo. Diariamente tem que estar decidindo, resistindo e ali não desejando, né, voltar àquelas velhas práticas que é do homem, do velho homem. E ele continua dizendo, né, que tudo isso é uma concupiscência, né? Vocês precisam deixar para trás o velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Então, por que corrompe? Por causa da concupiscência, ou seja, são desejos centrados em si mesmo, que pertence àquela velha natureza, né, ou àquela velha forma de viver, que isso procede do engano, visto que prometem alegria, lucro, mas que não pode ser cumprida essa promessa. Tá? Então, por isso que ele tem que ver ali, cuidado com esses seus desejos. Tá? Eles são fruto da sua concupiscência, ou seja, do seu desejo que é centrado no eu, e que vem ali acompanhado de um engano. A concupiscência, ela é fruto de nós darmos crédito ao engano.
a um engano, é oferecido algo enganoso, a gente se interessa para ele, a nossa mente, pronto, ela já está contaminada ali, a gente acaba aceitando e saindo daquilo que era a forma correta de viver. Quem não lembra ali de Adão e Eva lá no paraíso, que diz que a serpente veio e ofereceu a Eva, então a Eva acolheu aquilo que a serpente estava dizendo a ela. A serpente estava enganando. E aí, uma vez que conseguiu enganar e que ela pegou, ela comeu. Uma vez que comeu, pronto. Aí aconteceu todo o mal. Por quê? Porque ela desejou. Ela quis para si. Da mesma forma, é o pecado ainda hoje. Então, aqueles que vivem, como Paulo está dizendo aqui, né, vivem uma vida que não é segundo o padrão de Deus, para eles isso aí é normal. Mas aqueles que agora estão em Cristo, eles devem deixar para trás esse velho homem. Por quê? Porque se ele demole, né, para essa velha natureza, o engano vai vir e vai fazer com que ele caia. Vai aguçar ali o desejo, a concupiscência, né, daquilo que diz respeito a si mesmo, a sua própria vontade. Então, o engano leva a poluir e a imunizar o que Deus fez e planejou. Ou seja, tudo aquilo que Deus fez parece que não tem valor nenhum. Por quê? Porque o engano veio e destruiu. Por fim, leva o homem que assim age a perecer nisso. Tá? Então, apesar de Deus ter amado o mundo de tal maneira que enviou o Filho dele, né, para que todo que cresce nele pudesse ter vida, quando entra ali a questão do engano, faz com que tudo isso seja nulo, né? Eu criei, agora eu estou em Cristo, mas aí um pouco veio o engano, me tirou desse estado de ser salvo, né? Ou de experimentar tudo aquilo que Cristo nos fez. Então, por isso que tem que ter todo esse cuidado, que a gente não possa desejar aí as coisas ruins. Então, despoje, deixa de lado tudo aquilo que diz respeito à velha natureza. E tem o lado positivo, que é vos renoveis. Tá? Renovar aí no novo homem agora que ele se refaz. Ele diz para nós, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Renoveis o velho homem, né, deve ser despojado e os cristãos devem ser renovados, né? Ou seja, aquilo que diz respeito à postura, né, a vida, o jeito de viver do padrão dos gentios, que agora os gentios estão, tem que ser tirado da mente. Então, tira isso e agora renova. Entra agora os padrões novos, segundo o padrão de Cristo, né? O padrão da nova vida. O adjetivo grego, neos, aqui, que diz respeito aqui a novo, né? Dá o sentido de despojar-se da decrepitude do velho homem e de recuperar a juventude imortal. Então, essa palavra que eu até sublinhei ali, né, um palavrão aqui esquisito, né, mas ela diz respeito àquilo que está em ruína, né, em decadência. Então, assim, cuidado, eles colocam muito isso, né, para a pessoa que está velha, já está lá, né, já sem muito vigor, já está, então não vai chamar ninguém de decrépito, tá bom? Então, chegar alguém aí que tem mais idade, chamar ele de decrépito, então toma cuidado, mas é nesse sentido, tá? Essa questão do renovez é deixar, né, de ser essa pessoa que está se acabando, que já não está tendo mais vigor. Então, o velho homem faz com que a gente vá perdendo vigor. Então, é preciso renovar, deixar de ser daquele jeito, como pessoas que estão perdendo vigor, e ser da forma como Deus deseja, né? Enfatiza aquilo que é requerido e feito possível em Cristo. É continuamente renovado. Então, o velho homem, agora, ele tem que morrer. E tudo aquilo que nasce a partir de Cristo tem que ser renovado diariamente, continuamente. É um processo, que aí entra dentro da nossa teologia a questão da santificação. Tá? Então, é um processo que a gente tem que desenvolver para até o dia em que Cristo nos levar. É renovar, 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 deixar para trás tudo aquilo que é prática, né, do velho homem e ter agora práticas daquilo que é o novo homem.
o espírito do vosso entendimento. Então, é o lugar dessa renovação, né? O rejuvenescimento constante. É aqui, na nossa mente, né? Não só na mente intelectual, mas na mente que está cativa em Cristo. Por isso que é esse espírito do vosso entendimento, é o entendimento que Cristo nos dá. A mente pode ser usada tanto para pensar sobre coisas espirituais, como sobre coisas meramente naturais. Tá? Isso é uma realidade. Então, por isso que a gente tem que buscar esse entendimento, mas segundo o entendimento de Cristo, como Paulo mesmo colocou, se é que aprendestes em Cristo. Tá? Então, se a nossa vida é uma vida que aprende as coisas em Cristo, então a nossa mente está cativa a Ele. Então, esse entendimento aqui se refere ao entendimento que Cristo nos dá. Essa renovação da mente, segundo até Romanos a gente vê, né, é possível pela habitação do Espírito. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis por esse século, mas renovai-vos, né? Não vos conformeis com esse século, mas vocês possam estar renovando a vossa mente. E essa renovação, ela vem pela presença do Espírito, que nos habilita, né, a ser pessoas novas e ter sempre uma mente nova. Então, haverá, de fato, um novo modo de pensar, e, em consequência, um novo modo de viver. Então, a gente vive de acordo com aquilo que a gente pensa. Tá? Então, nosso padrão de vida, ele nasce daquilo que são as nossas concepções. Se são concepções boas, o nosso modo de viver vai ser bom. Se são maus, aí o nosso proceder será mau. Por isso que a nossa mente, mais uma vez reforçando, tem que estar cativa em Cristo Jesus. E, por fim, ele diz para nós aqui, né, são duas verdades. Primeiro, você possa renovar o seu espírito, ou seja, torne uma pessoa nova, e agora ele diz, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, aqui, revistais, Paulo agora ele usa kainos, a segunda palavra para novo, lá nós vimos outra, né, palavra que ele usou, mas aqui ele usa kainos, para renovar ou revestir, fazer novo novamente, no sentido agora de nascer de novo. Porque no lugar da velha natureza está o novo homem criado, que é, né, na verdade, a criação de Deus. Então, se antes você tinha que se tornar uma pessoa não com hábitos antigos, agora você tem que se tornar uma pessoa nova em Cristo, né, uma nova vida em Cristo, revestindo agora daquilo que Cristo nos dá. Né, que não somos mais inimigos de Deus, mas agora nós somos filhos de Deus, uma nova criatura em Cristo, criado segundo Deus, ou seja, a imagem que foi distorcida lá, o homem foi criado segundo a imagem de Deus, e aquela imagem que foi distorcida pelo pecado, e a vida em comunhão com Deus perdida, é restaurada pelo nascer em Cristo. Então, nós nos tornamos agora uma nova criatura segundo Deus, segundo a imagem dele, tá? Porque aquela primeira, ela foi destruída, ela foi manchada. E o que quer dizer essa questão da imagem? A imagem de Deus se manifesta no caráter, é em justiça e retidão. Então, eu fui criado segundo a imagem e semelhança de Deus. O que quer dizer imagem? Imagem tem a ver com aquilo que é o nosso caráter. Nosso caráter é o mesmo, fomos criados com o caráter de Deus. Mas com o pecado, ele acabou, né, ali sendo distorcido. Então, a nossa justiça não é mais a justiça de Deus, nós não vivemos mais segundo a retidão de Deus, mas segundo aquilo que nós achamos. Agora, essa nova pessoa que é revestida em Cristo, ela passa a ter um caráter diferente, tá? Segundo Deus. Justiça se refere ao desempenho do homem de seus deveres para com os seus semelhantes. Então, você ser justo na sua forma de agir para com os seus semelhantes. E retidão, a observação, né, pelo homem de seu dever para com Deus. Então, precisamos ser justos para com as pessoas e reto para com Deus. Fomos criados para viver segundo a verdade, o padrão de Deus, em obediência a Ele. Com o pecado, o homem perdeu tudo isso. O relacionamento dele horizontal de justiça é distorcido.
e o relacionamento com ele, né, vertical, com o próprio Deus, também foi destruído, não só corrompido, mas praticamente destruído, né? Não tem como ter um relacionamento saudável com o próprio Deus. Bom, então, segundo o que? A verdade. Refere-se ao contraste deliberado entre o que já foi dito, Paulo falando a respeito de como que vive os gentios, né, segundo o seu próprio entendimento, segundo a sua própria corrupção, e que era fruto do engano, e a justiça e a retidão que se acrescenta ao caráter quando se aceita e segue a verdade que está em Cristo. Então, é essa que agora, né, a verdade da qual as pessoas, nós vivemos, né, uma justiça que procede agora da verdade, daquilo que procede de Deus, que está totalmente oposto àquilo que os homens acham que é, dentro do seu próprio entendimento. E aí, concluindo aqui para nós refletirmos, o conhecimento da verdade revelada através de Cristo Jesus faz grande diferença na vida de uma pessoa. Então, aqueles que conhecem a Deus, eles têm um modo de viver. Aqueles que não conhecem têm um outro modo de viver. Por isso, sim, não se escandalize, né, ao ponto de ficar abismado com a atitude daqueles que não conhecem a Cristo. É aquela atitude dele, o instinto dele é aquele mesmo. A diferença daquele que conhece a verdade de Deus e aquele que não conhece. Todos fomos gentios e velhos homens. E deixamos de sê-lo a partir do momento que conhecemos a Cristo e aprendemos seus ensinamentos. Tá? Então, todos nós vivíamos naquela mesma postura. Por isso que eu coloco assim, né? Se no primeiro momento a gente não deve assustar tanto, ficar tão perplexo, por outro lado, nós devemos ser misericordiosos com ele, porque nós também vivíamos daquela forma. E nós devemos fazer com que essa verdade chegue a eles, para que eles possam ter esse entendimento e deixar também aquela vida que eles viviam outrora. Então, quando entendemos o que Deus está fazendo em nossa história e o propósito de amor que Ele tem para a nossa vida, não mais podemos viver como vivem os incrédulos. Então, o objetivo nosso é chegar a essa compreensão, e foi isso que Paulo quis dizer àqueles irmãos. Eles deveriam compreender, tá, o que Deus estava fazendo na vida deles. Ou seja, agora estava oferecendo um novo padrão. Então, se existe um padrão errado e Deus está oferecendo um novo, nós que estamos nesse novo, nós devemos compreender o que está acontecendo na nossa história e a oportunidade que Deus está nos dando para agir dentro do propósito dele de amor, de forma a alcançar outras vidas e levar essas vidas a compreender essa mesma verdade, a verdade de Cristo, e procurar, então, viver a nova vida. Não mais viver a vida antiga, a velha vida que era escrava do pecado, mas a nova vida em Cristo.